Paz, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Vou entregar esse vem. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o título da minha mensagem é A Sociedade Polarizada. Os irmãos vão entender por quê. A sociedade judaica, ela era polarizada. O que significa polarizada? É um polo, né? Aqui, outro aqui. Eu há muitos anos ouvi de um dos meus mestres a expressão: o mundo está dividido numa bipolaridade ideológica. Dois polos, né? A sociedade judaica era uma sociedade polarizada, porque ela estava dividida entre dois segmentos, que estão mencionados aqui, né? De um lado estavam os publicanos e os pecadores. Do outro lado estavam os escribas e os fariseus, estão mencionados aqui, né? Verso 16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, e neste caso aqui do texto, esse Levi que é mencionado aqui, que também é chamado de Mateus, né? Levi e Mateus é a mesma pessoa. Levi, ele era um publicano. O que era publicano? Era um funcionário público que trabalhava a serviço do Império Romano, recebendo impostos do Império Romano, dos judeus para o Império Romano, né? Portanto, era considerado praticamente um traidor da sua nação, porque Israel estava debaixo do domínio romano, e o publicano, sendo um judeu, ele trabalhava para o Império Romano, recebendo impostos ou cobrando impostos dos próprios judeus. Então, esse Levi, ele estava aqui está na alfândega, né? Ele estava sentado na alfândega, ou na recebedoria, como algumas outras traduções têm. Ele estava no seu local de trabalho, seria essa espécie assim de Secretaria da Fazenda, ou Receita Federal, se fosse no nível federal. E Jesus passou por ali, e Jesus o chamou. Jesus só disse assim: segue-me. Ele era um publicano. Jesus, sendo um mestre judeu, um rabi, como é que ele chamaria um publicano para segui-lo?
Ele já sabia que ele ia ser criticado, né? Mas antes de prosseguir, eu quero mostrar aos irmãos uma curiosidade aqui, estudando o texto eu vi, é que, veja só, no verso 14, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu. Levi, filho de Alfeu. Guarde bem essa palavra aí, ó. Levi, filho de Alfeu. Vamos para Marcos 3,18. Marcos 3,18, quando está dando a relação do nome dos 12 apóstolos, diz o seguinte: e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é o mesmo Levi, filho de Alfeu, que está lá, né? Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Então, esse Tiago, filho de Alfeu, creio eu que era irmão do Levi, filho de Alfeu. Portanto, esse publicano chamado de Levi, que também era chamado de Mateus, ele tinha um irmão que juntamente com ele passou a fazer parte, naturalmente, futuramente, dos 12 apóstolos de Jesus, né? E nós vamos ver aqui, Simão e André, dois irmãos, eram fazer parte dos 12 apóstolos, né? Tiago e João, dois irmãos, também fazer parte dos 12 apóstolos. E agora estamos vendo que Levi e esse Tiago, filho de Alfeu, também eram dois irmãos que faziam parte também do colégio apostólico. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui é o seguinte: a sociedade polarizada. Eu estou evitando aqui de comentar a nossa sociedade brasileira ou a sociedade americana do norte, que também estão polarizadas. Essa questão da bipolaridade ideológica continua existindo, no mundo todo agora, o mundo continua dividido numa bipolaridade ideológica, embora eles disfarçam com muitos nomes, mas no final é uma bipolaridade ideológica. A sociedade está polarizada. E aí eu quero mostrar aos irmãos que isso não é coisa nova, mas aqui a sociedade judaica também estava polarizada. De um lado, os publicanos e os pecadores, que a gente, muitas vezes a Bíblia simplifica só para publicanos, né? Às vezes menciona só publicanos. E do outro lado, os escribas e os fariseus, que muitas vezes fica só os fariseus. Então seria fariseus versus publicanos. E era uma polarização praticamente religiosa, porque as duas categorias, eles praticavam o judaísmo, eram da mesma religião. Mas mesmo assim, eles eram inimigos por causa da questão social, né? Eu creio até que os escribas e os fariseus, eles eram mais intelectuais, né? Eles eram assim, os teólogos. Enquanto que os publicanos era um pessoal mais assim, mais simples, né? Menos dedicado ao estudo da teologia, como entre os judeus era muito comum. E aí o fato de Jesus ter chamado esse Levi, filho de Alfeu, segue-me. E aí, eu não sei, por exemplo, como foi que ele, só por essa palavra que Jesus falou para ele, estava no seu local de trabalho, e Jesus disse, segue-me. E ele seguiu a Jesus. E aí, lendo os 3 evangelhos sinóticos, a gente percebe que ele preparou na casa dele um grande banquete, provavelmente para comemorar o fato dele que agora ele era seguidor de Jesus, era discípulo de Jesus. Acredito até que essa primeira chamada não foi necessariamente para ele ser um apóstolo, né? Começou como um discípulo, talvez comum, e futuramente ele se tornou um apóstolo, um dos 12. E aí nesse banquete que Levi ofereceu para Jesus, para recepcionar Jesus e os seus 12 na casa dele, a impressão que eu tenho é que a casa dele era uma casa grande, uma casa até suntuosa, porque esses publicanos, por receberem dinheiro do Império Romano, eles também, geralmente, eles eram desonestos, eles eram corruptos. A corrupção também não é nova, né? Eles eram corruptos, eles cobravam além do que era ordenado pelo imperador romano. Dá a impressão que ele tinha uma casa grande,
era uma pessoa bem de vida financeiramente, mas ao se tornar discípulo de Jesus, ele ofereceu na casa dele um banquete para Jesus e os seus discípulos. E aí diz aqui os evangelhos que começaram a chegar também lá na casa dele publicanos e pecadores, muitos publicanos e pecadores que seguiam a Jesus, e foram chegando e foram sentando na mesa com Jesus. E o que eu acho interessante é que Jesus, que poderia ser colocado até no lado dos escribas e fariseus, embora ele não fosse, ele era um rabi, mas ele não falou nada. Jesus nem mandou que esses publicanos e pecadores saíssem, nem o próprio Jesus saiu, porque Jesus poderia ter se levantado e saído, né? Rapaz, eu estou aqui, nesse lugar aqui, está aqui vários publicanos e pecadores sentados na mesma mesa que eu. Se alguém passar por aí, vai dizer que eu estou valorizando, que eu estou aprovando esses pecadores e publicanos que são traidores, considerados traidores da nação judaica. Só que os escribas e fariseus viram, né? E aí eles criticaram assim. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então passaram a criticar Jesus. E aí, irmão, tomando por gancho esse assunto aqui, eu quero dar prosseguimento a um assunto que eu venho falando já há alguns dias, que é a questão da cura da alma. Eu pensei em chamar essa mensagem aqui de a doença da alma, né? Porque na verdade, como acontecia naquele tempo, a sociedade polarizada, uma bipolaridade ideológica, como acontecia no tempo de Jesus, acontece hoje também. É interessante que Jesus havia acabado de curar o paralítico de Cafarnaum, né? Se nós voltarmos alguns versículos aqui, nós vamos encontrar a cura do paralítico de Cafarnaum. E naturalmente a paralisia era uma doença física, uma doença no corpo. Era uma doença no corpo, uma doença que todo mundo via, saltava aos olhos, né? Aquela doença no corpo do paralítico, mas Jesus o curou. Só que antes de Jesus curar o paralítico de Cafarnaum, no verso 5 do capítulo 2 de Marcos, quando ele é levado até diante de Jesus, Jesus disse para ele assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Então primeiro Jesus perdoou os pecados do paralítico, e só depois ele declarou a cura. Ou seja, ele curou a alma do paralítico, e depois ele declarou a cura do corpo. Eu quero enfatizar para os irmãos a questão da doença da alma. A doença da alma, que a Bíblia chama de pecado. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que esses dois grupos aqui, tanto os publicanos e pecadores, quanto os escribas e fariseus, os dois grupos, eles eram doentes da alma. Havia doença na alma deles, né? E eles pensavam ser curados. É a mesma coisa que na nossa sociedade hoje, seja americana, nossa, ou qualquer outra sociedade. Os dois lados estão doentes. Naturalmente pode ter até um lado mais doente do que o outro, né? E aí eu quero mostrar aos irmãos o seguinte, olha, nesse caso aqui, esse publicano, chamado Levi, também chamado de Mateus, ele se tornou um dos apóstolos, um dos 12, e ele escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, foi ele que escreveu. Então Jesus honrou esse publicano, colocando ele como um dos 12. Naturalmente que primeiro Jesus curou a alma desse publicano, porque a cura do corpo é só uma consequência da cura da alma. Isso é o que eu tenho procurado mostrar aos irmãos aqui, que a doença no corpo é só um sintoma da doença da alma. Só que a doença da alma ninguém vê, só que Jesus vê. E estudando aqui o texto e o contexto, eu percebi que a doença da alma dos publicanos
era a mesma doença da alma de Geazi, lá no Antigo Testamento, né? Avareza, amor ao dinheiro, cobiça por bens materiais. É por isso que geralmente os publicanos, eles trabalhavam para o Império Romano, como a Débora disse aqui, por causa do dinheiro, e não se conformavam com o salário, mas ainda cobravam mais do que deviam, ou seja, se corrompendo e explorando o seu próprio povo, roubando, né? Parece aquela questão das rachadinhas que a gente ouve hoje aí, né? Então, a doença da alma dos publicanos era a avareza, que a Bíblia diz que é a idolatria. O Novo Testamento diz 2 vezes: a avareza é a idolatria. E aí Jesus sabia que os publicanos precisavam ser curados da sua alma, precisavam ser curados da avareza, cobiça por bens materiais, amor ao dinheiro. Essa era a doença da alma, que eles não viam. E aí eu, observando aqui nos evangelhos, existem alguns publicanos famosos. Por exemplo, Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, ele é um publicano. É dito lá na verdade de Lucas que Zaqueu, ele era rico. Lucas menciona 5 homens ricos, um deles é Zaqueu. Zaqueu era rico, e Zaqueu, ele era publicano, e não somente ele era publicano, mas ele era chefe dos publicanos. Eu gosto muito da tradução que diz assim: ele era maioral dos publicanos. Quando a Bíblia usa essa expressão maioral dos publicanos, é como eles fossem o primogênito dos publicanos. Ele era a representação máxima dos publicanos, e ele é rico porque ele roubava, né? No trabalho dele lá, na cidade dele. Todavia nós sabemos que Jesus, ele salvou Zaqueu, o maioral dos publicanos. Jesus salvou Zaqueu, o maioral dos publicanos. E muitas vezes Jesus honrou os publicanos porque Jesus queria curar a alma dos publicanos. É a mesma coisa que hoje na nossa sociedade. Os dois lados estão doentes porque as pessoas estão doentes, né? Seja esse lado A ou o lado B, as pessoas estão doentes do pecado. O pecado que é a doença da alma, estão doentes na alma. Às vezes até a pessoa está bem intencionada, mas ela não sabe que a sua alma está doente. E às vezes quando essa doença da alma se materializa no corpo, somatiza, aí é que a pessoa vai perceber que ela tem uma doença no corpo, só que ela não sabe que é só um sintoma da doença da alma dela, e que ela precisa ser curada primeiro na alma, para que aconteça a cura no corpo. Mas por outro lado também, nós temos alguns fariseus famosos na Bíblia. E eu já vou dizer para os irmãos qual era o pecado dos fariseus. O pecado dos fariseus era orgulho. A alma dos fariseus tinha orgulho. A doença da alma dos fariseus era orgulho. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 3 de João, Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, maioral dos judeus. Mas eu acredito que o fariseu mais famoso que Jesus salvou foi Saulo de Tarso. A história do apóstolo Paulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Saulo era um fariseu, e a doença da alma dos fariseus era orgulho. E Jesus sabia que os fariseus precisavam ter a sua alma curada do orgulho. Uma representação muito bem clara disso é a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, né? Se nós formos olhar o comportamento, vamos dar uma olhada aqui em Lucas capítulo 18, verso 9. Olha só como Jesus começa essa parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí diz lá, o fariseu, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, irmãos, os fariseus, algumas vezes escribas e fariseus, mas essa casta, essa elite do judaísmo, o pecado deles era orgulho, porque eles se consideravam melhor do que os publicanos e os pecadores. E Jesus procurava mostrar que não eram, porque ambos eram pecadores. O pecado era diferente. Quando nós vimos lá, a gente pode olhar assim: o general Naamã, o pecado dele era orgulho, portanto ele poderia ser um fariseu. Enquanto que Geazi, o pecado dele era avareza, ele poderia ser considerado um publicano. Quem sabe os publicanos eram descendentes dele, né? Até eu me lembro de Jó. O pecado de Jó era orgulho também. Muita gente pergunta: qual será o pecado de Jó? Há muito tempo Deus me revelou que o pecado de Jó era orgulho. Portanto, Jó poderia ser considerado também, quem sabe, o pai dos fariseus. Aliás, essa descrição do verso 9 aqui é feita a respeito de Jó. Jó 32:1 diz lá: os amigos de Jó pararam de falar com ele porque ele se considerava justo aos seus próprios olhos, coisa que ele não era. Então, Jesus chamou Saulo, o fariseu, orgulhoso, né? Mas essa era a doença da alma de Saulo. A alma dele estava enferma e ele precisava de cura. É interessante que, voltando para Marcos capítulo 2, Jesus ele termina essa história no verso 17 dizendo aí: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui é a única vez onde Jesus se apresenta como médico, porque aqui ele está mostrando que ele é o médico. Podemos dizer aqui que ele é o médico da alma. Só que ele não é médico só da alma, porque ele curou o paralítico também alguns versículos antes. Portanto, ele também é médico do corpo, mas ele também é médico da alma, e principalmente da alma. E aqui ele está dizendo que a doença dos dois grupos, a sociedade polarizada, chama-se pecado, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pecado é uma doença. Toda a humanidade foi acometida pelo pecado, a doença da alma. Mas ele diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores são os doentes da alma. E ele diz: o remédio é arrependimento. Ele disse: eu vim chamar ao arrependimento. Jesus, como bom médico, ele já diagnosticou a doença e receitou o remédio. Esse remédio é arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Irmãos, então, hoje, a sociedade polarizada, seja a sociedade americana, seja a sociedade brasileira, a sociedade está polarizada. Eu não vou entrar no mérito da nobreza da causa de cada lado, mas as pessoas estão doentes da alma. E Jesus é o médico. É o único médico, de fato, é Jesus, né? Jesus é esse médico que cura a alma, para que possa também curar o corpo. E aí eu percebo que no caso de Saulo, voltando de Saulo, o fariseu, Jesus chamou Saulo para ser um dos 12. E é a minha convicção pessoal, é que Saulo é o 12º apóstolo que foi colocado no lugar de Judas. Matias foi um erro, né? Não tem a chancela de Deus na escolha de Matias. Foi uma precipitação, principalmente de Pedro. Jesus escolheu pessoalmente cada um dos 12, mas não escolheu Matias. Mas só que Jesus escolheu Saulo, o fariseu. Portanto, o apóstolo Paulo é o 12º apóstolo dos 12 de Jesus. Aí nós vamos encontrar, dentro do colégio apostólico, os 12 discípulos de Jesus, um publicano chamado Mateus ou Levi.
E vamos encontrar também um fariseu chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, né? E Jesus é o médico. Não é diferente hoje, né? Nós vemos aí, o mundo faz tudo o que pode, se esforça, mas não pode fugir a essa verdade aqui, que o ser humano está com a sua alma enferma, e que o único médico para curar a alma humana chama-se Jesus. Ele é o médico. E ele já receitou o remédio arrependimento. Nós estamos aqui diante dessa situação mundial, e as pessoas lutando para fazer a vacina, só que até agora eu não vi ninguém falar em arrependimento. Quer dizer, eu já vi várias pessoas falarem, né? Ainda bem que vários pastores têm falado. O que Deus quer é arrependimento. E Jesus disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, porque por meio do remédio chamado arrependimento, a alma será curada. Com uma alma, a alma de Saulo foi curada, né? Mas eu ia falar que a alma de Naamã, o sírio, o general sírio, foi curada do orgulho e manifestou-se na cura do seu corpo também, né? Então, irmãos, nós não podemos ser incrédulos, né? Podemos estudar ciência, estudar cultura, estudar tudo que acontece por aí, mas nós não podemos fugir do fato que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é que dá o diagnóstico certo do ser humano. Precisamos de arrependimento, e arrependimento não é só para o de fora, não. É arrependimento para nós os crentes também, porque grande parte desse pessoal aqui, eles eram crentes, eles eram do judaísmo, eram da nação escolhida, tinha aliança com Deus, eram circuncidados os homens. Saulo, que se tornou um apóstolo tão brilhante, eu comparo Saulo com Zaqueu, porque Zaqueu era o maioral dos publicanos. Aí depois Paulo disse assim: eu sou o maioral dos pecadores. Então o Saulo se arrependeu, a sua alma foi curada. Levi se arrependeu sendo publicano, sua alma foi curada. Aliás, Zaqueu também, que era um publicano, o maioral dos publicanos, também se arrependeu, a sua alma foi curada. E hoje não é diferente, né? Então, veja se a sua alma não está enferma. Não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a alma. Esse vírus aí só ataca o corpo, né? A alma ele não pode atacar, mas o pecado enferma a alma. Então eu gostaria hoje agora de fazer uma oração pela cura da alma, mas também pela cura do corpo, né?